Meus amigos, ontem, dia 9 de junho, foi o dia em que drones ucranianos atingiram pela segunda vez a ponte de Chonhar. Nós analisamos a ponte de Chonhar no vídeo anterior. Aqui está ela na tela. É uma das 3 entradas e saídas da Crimeia. Temos a ponte da Crimeia, Kerch, a ponte de Chonhar, que na verdade são 2, além de outras 2 pontes próximas como estas. Se você eliminar ou tiver controle de fogo sobre elas, controla quem entra e sai da Crimeia. Ainda não é o caso, mas a Ucrânia atingiu a ponte de Chonhar pela segunda vez e na verdade agora temos um vídeo. Está bonito, muito bonito. Agora, como mencionei no vídeo anterior, eles não destruíram a ponte, já que estão usando drones FB1 e FB2. Olha, só estão batendo nela. Isso é uma ponte de asfalto ou concreto armado. Com esses drones, eles não foram feitos para esse tipo de trabalho. Eles causam danos, eles fazem um buraco, mas você ainda pode passar se cobrir o buraco, o que é desagradável e atrasa a logística, mas definitivamente não está destruído. Olha isso. Esse é o tamanho do buraco que um desses drones deixa. Eles jogaram vários desses nessa ponte. Então, dependendo de quantos você acertar, você pode destruir, mas vai exigir um trabalho metódico. Você tem que martelar e continuar martelando. E aparentemente é isso que os ucranianos estão fazendo. Isso é importante porque coloca uma pressão enorme na logística russa em todas as pontes. E quando há uma pressão sobre a logística, há uma pressão sobre o transporte público. Portanto, a tensão interna na península aumenta, as pessoas entram em pânico, elas tendem a esvaziar as lojas, elas tendem a esvaziar os postos de gasolina, e isso afeta as forças de ocupação. Vamos pegar o transporte público como exemplo. No vídeo anterior eu mencionei que uma estação de trem na Crimeia havia sido fechada. Bem, agora todas estão fechadas, cada uma delas. E não só na Crimeia, os trens que vão de Moscou para a Crimeia até eles foram interrompidos agora. Veja só. Este é um comunicado oficial aos passageiros. O serviço de trens de passageiros programado na Crimeia foi suspenso. Um ataque de drone na noite passada danificou a locomotiva do trem número 68 Moscou-Simferopol. Nenhum passageiro ficou ferido. O assistente do maquinista morreu e o maquinista ficou ferido. Os passageiros de todos os trens que operam na península da Crimeia foram evacuados. Então, independentemente do trem em que você estivesse na península da Crimeia, o trem foi parado e você teve que descer. Atualmente, os passageiros dos seguintes trens estão sendo levados de ônibus para Simferopol, e todos esses ônibus foram mobilizados para levar esses passageiros que foram obrigados a sair dos trens. Além disso, esses trens pararam na Crimeia. Veja, 1, 2, 3, 4, 5 trens na Crimeia pararam completamente. Os seguintes trens foram parados saindo da Crimeia. Então esses já estão fora da península, mas vieram da Crimeia. Ainda estão atrasados ou parados. Então eu diria que isso é uma catástrofe no transporte público para os moradores da Crimeia. Tudo isso é por causa do ataque às 2 pontes e à estrada da qual as 2 pontes fazem parte. Você pode ver esta estrada. As 2 pontes, na verdade, ficam logo fora deste mapa. Você não pode vê-las neste mapa, mas essa é a estrada. O que os russos chamam de R-280 rodovia Navarásia, mas na Ucrânia é a E-58 rodovia Mariupol, Berdiansk, Melitopol, Simferopol. Então essa é a principal rodovia logística para todas as forças russas de ocupação no sul da Ucrânia. E os ucranianos desenvolveram essa capacidade de ataque de médio alcance que eles não tinham cerca de 2 meses atrás. Isso fica a cerca de 100 a 150 quilômetros da linha de frente e, por algum motivo, os ucranianos conseguem atingir qualquer caminhão nessa estrada com facilidade. Eles não conseguiam fazer isso antes. Agora conseguem. Isso é uma mudança enorme e para isso vou ler para vocês a atualização pessoal do Magyar, 414 pássaros do Magyar. Vocês todos conhecem o cara, o deus dos drones, o líder de todas as forças não tripuladas ucranianas, o mito, a lenda Robert Magyar. Aqui estava a atualização dele, realmente impressionante. A partir de agora, as marchas da morte logística dos ocupantes para a Crimeia estão autorizadas exclusivamente por estradas secundárias. Admissão oficial de impotência registrada. A partir de 7 de junho, por ordem do comandante do agrupamento operacional Vostok, o tráfego de cargas militares está proibido de usar a rodovia E-58 ou a designação R-280
Veja, Magyar sempre se refere aos ocupantes como vermes, especificamente Mariupol, Beridansk, Melitopol e Simferopol, que também incluem as duas pontes que acabei de mencionar, a ponte John Hart, fazem parte desse trecho de estrada que passa por território temporariamente ocupado. O tráfego ao longo dessa rota já caiu 71% nas últimas 2 semanas. O que levou a isso? Isso tem sido uma campanha de ataques metódicos de médio alcance, golpe após golpe. Um pássaro ucraniano amante da liberdade das forças de defesa da Ucrânia apareceu em peso bem dentro da retaguarda inimiga. Um certo número de ataques de fogo se seguiu, resultando em uma queda de 71% no tráfego de cargas ao longo da estrada nos últimos 14 dias. Até o momento, a rota foi totalmente proibida pelo Comando Worm, e vamos fazer as contas. Na verdade, há um número bem claro de veículos que foram forçados a sair dessa estrada. 11 mil veículos por dia. Esse era o tráfego antes dessa campanha de ataques de médio alcance começar. O tráfego total no trecho de interesse ao longo da rodovia Novarezéia, incluindo 3.800 veículos de carga diariamente, mas agora, no início de junho, apenas 6.500 veículos por dia, incluindo 1.100 veículos de carga diariamente. Então isso representa uma queda de 71% na logística. E essa logística é parcialmente responsável também pela crise de combustível na Crimeia. Então, tem uma queda de 71% nos caminhões de combustível vindos pelo corredor terrestre, não pelo lado da ponte da Crimeia. É uma queda enorme. E é por isso que vemos essa crise de combustível na Crimeia. E é por isso que vemos as forças de ocupação do sul do exército russo presas na linha de frente. Eles não estão se movendo de jeito nenhum. Mais uma vez, uma última olhada nessa rodovia. Ela está repleta de veículos logísticos e caminhões destruídos. Ninguém quer fazer seguro de caminhões que fazem esse trajeto, pois drones os destroem. As seguradoras não querem assumir esse risco. Os caminhoneiros não querem aceitar o trabalho de dirigir por esse caminho porque é realmente perigoso. Então o exército russo está tendo muita dificuldade para encontrar pessoas para dirigir esses caminhões. Eles não conseguem fazer seguro desses caminhões. As empresas de logística também não conseguem. Então eles recorreram a uma maneira bem russa de resolver isso. Não resolve o problema, só ameniza um pouco. O exército russo mais uma vez começou a usar comboios humanitários para transportar munição, drones e comida para os soldados. Isso é um crime de guerra, claro, mas eles já fizeram isso em 2014. Em 2014, a maior parte do armamento dos separatistas foi obtida através desse tipo de comboio militar. Bem, desculpe, comboios humanitários. Eles têm bandeiras russas, blá blá blá, mas são caminhões militares. São pintados de branco para evitar ataques dos ucranianos, pois isso violaria a Convenção de Genebra. E eles voltaram a usar essa mesma estratégia porque nada mais funciona. Olha isso. Foi assim que eles faziam em 2014, transportando milhões de balas para Kalashnikovs, milhares de armas, mísseis antiaéreos, projéteis de tanque, projéteis de artilharia. Era assim que eles transportavam. Era assim que a logística deles funcionava em 2014, eles voltaram a fazer isso. Mas não só isso. Nesta foto vê-se um caminhão de logística militar recém-pintado. Esse caminhão Ural ou Kamaz, ou me desculpe se errei o tipo, me corrija se estiver errado, posso estar enganado aqui, mas nos países da ex-União Soviética você ainda vê isso. Essa é uma cor azul genérica. Mesmo na Estônia, esses caminhões ainda operam nos campos, com 40, 50 anos de uso. Continuam funcionando bem. Você pode consertá-los com um martelo. A Rússia ainda os fabrica. E esse azul é uma cor muito... Essa era a única cor em que eles eram pintados quando saíam da fábrica. Então, o fato de esse ser um veículo militar, ele tem uma placa preta, aliás. Este é um caminhão militar de logística, mas está pintado de azul. Azul civil, como saía da fábrica. Isso mostra que os militares agora estão tentando ao máximo fazer seus caminhões passarem por caminhões civis. O que é realmente perigoso para os civis, mas mostra o quão desesperados eles estão. Vamos agora à Crimeia, meus amigos, pois o que ocorre lá resulta diretamente desses ataques ao corredor logístico do sul e à ponte Chonyar. Resultado direto dos pássaros do Magyar é lindo. Por exemplo, esse anúncio saiu na Crimeia, no Crimea Let Hotel, que anuncia que você receberá 10 litros ou 20 litros de gasolina se ficar no hotel. Eles não dão café da manhã grátis. Quem quer isso? Agora você precisa de gasolina que ninguém consegue na Crimeia. Então o hotel oferece gasolina como forma de publicidade. Se você ficar por 3 dias ou mais, recebe 20 litros, é um bom negócio.
Em seguida, gostaria de apresentar a vocês um cavalheiro, um homem russo que vive em Simferopol, na Crimeia, que nos conta como as coisas realmente são. E ele diz algumas coisas perigosas. Na Rússia, você pode ser mandado para o outro mundo por dizer essas coisas. Eu moro em uma cidade pequena e tenho uma base militar a cerca de 4 quilômetros de mim. Cara, tem ataque de drone por aqui toda noite. É insano, absolutamente insano. Eles estão alcançando até essa área agora. Jankói é atingida constantemente, quase todo dia. Jankói também fica na Crimeia. Sinceramente, eu não ficaria surpreso se a Ucrânia acabar vencendo essa guerra. Sério mesmo. Sou patriota e, se for necessário, vou servir sem hesitar. O que é estranho, pois a Rússia enfrenta dificuldades para recrutar atualmente. O exército deles está diminuindo lentamente porque, pela primeira vez em 2026, isso aconteceu, e agora, pelo quarto mês consecutivo, a Ucrânia eliminou mais russos do que a Rússia recrutou. Eles realmente precisam de homens. Esse cara se diz patriota e que serviria imediatamente, mas os russos precisam dele e mesmo assim ele não foi. Então é só algo que se diz para garantir que o FSB não venha te pegar. Eu sou um patriota. Eu vou servir sem hesitar. Mas quando eu vejo quantas das nossas refinarias de petróleo, instalações ferroviárias e outros locais, o Zokli, que é um termo muito ofensivo para os ucranianos, quantos deles os Okulis destruíram? Eles atacam o tempo todo. Eles destroem pelo menos um sistema Pintzit de defesa aérea por dia. Mesmo assim, na TV dizem que está tudo indo conforme o plano, o Telegram é bloqueado. A Rússia supostamente é segura, e toda noite, entre meia-noite e 2 da manhã, você sai para fumar e ouve tudo. É curioso que na Rússia, para ver a verdade, é preciso sair às 2 da manhã para fumar um cigarro, porque se você assiste a TV durante o dia, ouve mentiras e mais mentiras, saia para fumar um cigarro às 2 da manhã. Você verá como drones ucranianos estão destruindo seu país. Apesar de ser a Crimeia ocupada, ainda é terra ucraniana. Algo está voando de uma direção, outra coisa de outra. Um drone é de reconhecimento, outro é de ataque, e esse é o problema. Eles nem sabem em qual atirar, essa é a pior parte. Nada parece estar mudando. Também é algo muito russo sentir que nada parece estar mudando. Desde sempre, a mentalidade russa, a mentalidade de uma pessoa naquele país sempre foi de vítima. Que eles realmente não podem mudar nada em suas vidas ou em seu país. Então é algo muito russo sentir que nada parece estar mudando e que tudo está pegando fogo. A defesa aérea antes derrubava drones com mísseis, mas agora, será que acabaram os mísseis? Não me surpreenderia se chegassem à Crimeia. Refiro-me aos ucranianos. Cara, a gente nem tem gasolina. Só tem um posto de gasolina onde eu moro. E se eu fosse lá agora, teria mais de 200 carros esperando na fila. Isso é outra coisa dos russos, ficar esperando em fila. Não entendo por que sentem falta dos tempos soviéticos, era só escassez e filas intermináveis todos os dias. Os russos fazem isso. Odeio filas. Se tem uma fila em algum lugar, eu não vou pegar aquilo. Eu simplesmente cancelo. Eu não quero. Se for gasolina, eu vou a pé ou de bicicleta. Eu não vou fazer isso. Mas eles fazem. Eles ficam horas esperando em filas. Eu não sei como eles conseguem. Tem muito mais verdade nesses vídeos onde os russos reclamam do que eles imaginam, já que eles não têm capacidade de ligar essas coisas a decisões e consequências. Invadir outro país faz com que ataquem com drones. Eles não pensam assim, então é curioso vê-los perguntando o que está acontecendo. Por que estamos sendo punidos assim? O que fizemos? Tão sem noção. Acho que foi assim que os dinossauros se sentiram quando os meteoritos chegaram, eles não faziam ideia de por que de repente estavam extintos. Mas essa crise de combustível na Crimeia não está mais localizada. Agora já chegou a Krasnodar, que é uma grande cidade no sul da Rússia. Fica perto da fronteira com a Ucrânia, mas não é área ocupada. É o sul da Rússia continental. Aqui está um vídeo de Krasnodar feito por diferentes pessoas. E não é pouca coisa que uma cidade tão grande na Rússia esteja enfrentando dificuldades com gasolina. Eles não deveriam estar passando por isso. Quero dizer, a Rússia é o maior posto de gasolina do mundo. Eles deveriam ter gasolina. Dizem que não tem mais gasolina em Krasnodar. Moradores de Krasnodar, vocês estão cientes de que não há gasolina em toda a cidade? A escassez de combustível parece ter chegado a Krasnodar também. Não tem gasolina 100 nem 95? O governador do Krai de Krasnodar disse, não entrem em pânico, isso é tão legal, eu adoro isso. E bem nesse momento percebi que precisava ir embora. Quando o governo diz para não entrar em pânico, é sinal de que algo está errado. Aqui estão nossos preços. Aqui está a fila.
Krasnodar, toda essa situação da gasolina chegou até nós também. Você sabe o que fazer e para onde isso vai? Porque as pessoas se preparam, parece tudo sem sentido. Você invadiu outro país e 4 anos depois, esse país luta pela sobrevivência e eles estão com raiva porque seus filhos foram mortos e sequestrados. E agora o povo russo está como, o que está acontecendo? O mundo está acabando? O quê? Tipo, eles não fazem ideia, estão completamente no escuro. Não fazem ideia nenhuma do porquê isso pode estar acontecendo. É quase raro, quase uma cena para se ver, sinceramente. Eles parecem pessoas totalmente sem noção. Eu gostaria de examiná-los como macacos, porque olha só, petróleo. Na maioria dos postos não tem gasolina nenhuma. Na Rosneft eles parecem abertos, mas a fila é enorme e quase não andamos. Está começando a ficar bem assustador. O que você acha disso? Sim, nas 8 vezes em que fui à Ucrânia, tivemos mísseis, drones e explosões. Infelizmente vi minha cota de pessoas mortas debaixo dos escombros. Vou ler a legenda de novo para você. Está ficando assustador. O que acha disso tudo? Sinto uma certa satisfação em ver que essa guerra está atingindo russos comuns. Não quero dizer que espero que eles sofram, porque isso não é verdade, mas quero que eles saibam e vejam. Espero que a dor seja suficiente para tirá-los desse estado de vítima. Vou encerrar o vídeo por aqui. Continua por mais 2 minutos e Krasnodar está totalmente junto com a Crimeia na escassez de combustível. Se você quiser saber mais sobre o que eu preciso na Ucrânia, aqui está o livro que explica tudo para você em grande detalhe e com muito humor. Um humor bem negro, é claro. Então, se você não consegue lidar com isso, talvez seja melhor não pegar. Se você gosta de humor negro e consegue aguentar, então isso é para você. Tudo o que eu fiz lá está recheado de detalhes que eu não posso compartilhar aqui, meus amigos. Vá lá e adquira. Depois de junho deste ano, depois deste mês, eu não vou mais imprimir esse livro, então ele vai acabar de vez. Esse é o último mês em que você pode adquirir. E nós também temos mais um membro mensal do Buy Me a Coffee, um mito, uma lenda, Raimundo Partida. Obrigado por se juntar, esse é o único que temos no momento. Se quiser transformar isso em uma lista de verdade ou aumentá-la, pois agora é só um nome, junte-se, provavelmente vou pronunciar seu nome errado. Obrigado, amigos. Já ouviram falar da refinaria russa Bingo? Aqui está uma foto. Este é o bingo dos generais russos? Sim, esses são todos generais russos, os mais altos da hierarquia militar que foram eliminados nesta guerra contra a Ucrânia. São tantos deles. Muitos deles. E eles acabaram de ganhar mais um, porque ontem um carro explodiu. Uma bomba de carro com 500 gramas de TNT e um tenente-general russo de 62 anos foi explodido em seu carro. Há várias fontes dizendo que muitos generais foram explodidos, mas ninguém sabe ao certo. Mas o fato de todo mundo afirmar que era um general, ele estava em um distrito militar em um carro pertencente ao Ministério da Defesa. E até o momento em que estou gravando este vídeo agora, ainda não sabemos exatamente quem era. Só sabemos que era um general. As pessoas afirmam muitos nomes diferentes. Vou ler alguns para você. Quase meio-dia após o atentado a carro-bomba em Balashikha, região de Moscou, a identidade da pessoa morta na explosão continua não confirmada. Diferentes fontes russas importantes continuam a divulgar informações conflitantes. Uma versão identificou a vítima como o tenente-general Alexander Maximtsev, chefe do Estado-Maior Principal e primeiro vice-comandante em chefe das Forças Aeroespaciais Russas. Esse é o cara à esquerda. Outra diz que ele era o coronel Damir Davidov, chefe do setor de aquisição de munições de mísseis e artilharia na principal diretoria de mísseis e artilharia da Rússia. Esse é o homem à direita. Nós não sabemos qual deles é ou se é outra pessoa, sabemos que é um oficial de alta patente e que isso foi uma eliminação. O fato de que o Hur ucraniano pode fazer isso é absolutamente impressionante. O fato de fazerem isso mostra a generais e oficiais russos que não estão seguros em Moscou ou em qualquer lugar. Haverá uma caçada após o fim da guerra, esses caras não envelhecerão. Era isso, meus amigos, volto às segundas, quartas e sextas. Com certeza se inscreva e até o meu próximo vídeo, não deixe de voltar e tchau.